Olá a todos, sejam bem-vindos a uma apresentação ao qual irei realizar da disciplina do estágio curricular obrigatório 1. A ideia dessa apresentação, proporcionada pela universidade, é tornar com que o aluno passe um pouco o que ocorreu durante a sua vivência de estágio em si. E essa vai ser a finalidade principal do que vai ser abordado por mim no decorrer dessa apresentação. Eu vou tentar ser um pouco mais sintético em relação ao que foi compreendido ao longo desse semestre na minha vivência como estagiário na área que eu atuo. Então, antes de mais nada, eu de me apresentar, eu me chamo André Luiz de França Araújo, eu sou natural de Belo Jardim, tá certo, da cidade de Pernambuco, interior do estado de Pernambuco. Faço curso de graduação em licenciatura em matemática, já estou no meu último período e estou aqui complementando o estágio curricular obrigatório 1, cuja área de concentração é as novas tecnologias e educação matemática. Eu gosto muito de unir essas duas áreas aí, como foram ditas, como uma frase só, com novas tecnologias voltado para a educação matemática, né? Não uma coisa e outra, e sim uma coisa que pode ser atrelada à outra. Então, é uma tecnologia que vai ser voltada para o ensino da disciplina em si. O programa de extensão é voltado para a formação e capacitação docente, ou seja, tudo que vai ser trabalhado a partir dessa síntese que vai ser abordado por mim, tem como a finalidade de capacitar e treinar profissionais da área da educação. Certo? E o tema que foi abordado por mim durante esse processo de sabatina, o qual eu utilizei no meu estágio, é exatamente a inserção das mídias virtuais como ferramentas de ensino. Como a gente vai utilizar essas ferramentas tão atuais, tecnológicas, que muitos jovens utilizam como ferramentas saudáveis, seguras e pedagógicas para o ensino, para melhorar o ensino e a qualidade dela em si nas nossas escolas. A justificativa do presente estudo é o seguinte: ele tem a característica de contribuir de uma forma pontual e também reflexiva. Eu gosto muito de usar esse termo reflexivo, mas eu diria que mais analítico também em si. A reformulação dos parâmetros curriculares, de maneira que essa qualidade de ensino e aprendizagem ela seja melhorada, ela seja amplamente melhorada e amplamente aperfeiçoada devido ao que aconteceu agora nesse momento, que é o coronavírus, né? Quando o coronavírus estourou no nosso país, né, no momento estamos vivenciando isso, o uso dessas plataformas ela estava sendo colocadas em segundo e terceiro plano, né, usadas como ferramentas, digamos, até complementares, nem auxiliares, né? Uma coisa que pode até ser meio controversa em relação a outra, que é algo que eu vou abordar com mais detalhes um pouco mais à frente. Então a ideia minha nesse trabalho é fazer com que essas mídias elas sejam usadas como ferramentas cruciais, ferramentas essenciais, que podem ser inseridas como parâmetros de ensino nas nossas escolas. Os mecanismos que serão abordados têm a necessidade de promover o desenvolvimento cognitivo dos estudantes diante da pandemia. O que seria esse desenvolvimento cognitivo? Seria estimulá-los a utilizar essas ferramentas como ferramentas para aprimorar o seu entendimento com relação ao conhecimento abordado pelo professor em si. Né? Diante da pandemia, como saídas para manter a integridade, a qualidade e a motivação deles. Porque muitos deles se desmotivam, isso é uma realidade, quando se trata de utilizar essas próprias mídias na hora de estudar. Muitos ainda acham que o ideal seria o acompanhamento 100% presencial do professor nas questões didáticas em si, certo? Assim como permitir que o professor ele possa lidar com esse enfrentamento diário e psicológico familiar, que muitas vezes serve como uma barreira no processo de aprendizagem. Isso é uma barreira que o professor convive diariamente nas escolas, né?
ter que entender um pouco a mentalidade do aluno ou um pouco do que se passa na família dele para poder trabalhar de uma forma um pouco mais segura e mais eficiente o seu ensino para com ele. Então, os objetivos principais do estágio foram observar a instituição de ensino escolhido, composto por uma educação infantil e ensino fundamental, com ética, responsabilidade e seriedade, mostrando a atuação dos professores, a metodologia adotada, a estratégia didática e pedagógica e as formas de ensino e aprendizagem utilizadas ao aluno. Certo? Esse detalhe da observação ele é interessante porque era uma das primeiras etapas do estágio. O aluno, o estagiário, observar como é que é a rotina, como é que é o dia a dia da escola a qual ele escolheu, né, para atuar como estagiário. Averiguar a introdução dessas ferramentas de ensino durante o período viral e observar como método de ensino e aprendizagem. Esse detalhe dessa introdução dessas ferramentas eu vou detalhar um pouco mais no decorrer dos slides para explicar como é que aconteceu essa inserção em si, se teve alguma barreira de entrada, se teve algum entrave com relação à questão da inserção desses tipos de plataformas para a continuidade dos estudos, a continuidade do ano letivo dos alunos em si. Realizar holisticamente o conteúdo didático pedagógico, a introdução dessas ferramentas para o ensino nos níveis finais da instituição. E identificar a relação e reação entre os professores e os alunos, ou seja, o feedback entre eles, né, com a inserção dessas tecnologias que podem ser usadas no processo de educação no ensino fundamental. Esse detalhe eu acho interessante porque o feedback muitas vezes é dado mais totalmente para a escola, mas fala da escola de uma forma geral. Eu como professor que atuo, eu gosto muito de observar o lado mais individual. Eu acho muito mais pertinente o aluno chegar e expor ao professor aquilo que ele pensa, de maneira que o professor possa trabalhar de maneira pontual ou coletiva, dependendo se há uma unicidade com relação ao mesmo pensamento, essas opiniões dos alunos, para tentar pelo menos pragmatizar o ensino deles. Então, na fundamentação teórica. A fundamentação teórica foi basicamente voltado a falar sobre dois pontos. Primeiro, as tecnologias de informação e comunicação, que basicamente são o caminho, a porta de entrada para a inserção dessas mídias. Como é que pode ser feita a inserção desses tipos de tecnologia? Como a gente pode idealizar o uso dos AVAs da vida, né, que são os objetos virtuais de aprendizagem. Como é que a gente pode utilizar algumas outras ferramentas muito populares hoje em dia para conversas e tudo mais, como chats, podcasts, certo? E utilizar esses tipos de ferramentas tão populares para inserir o conhecimento em si. Então, esses são os dois nortes que vão ser focados nessa fundamentação. Então, a vez realizada por mim, o qual optou o tema escolhido, certo? Ele está focado para os alunos do ensino fundamental. Nesse ponto, a turma que ele escolheu foi exatamente a turma que ele estava atuando, que é as turmas do 7º e do 8º ano do ensino fundamental, mas precisamente o 8º ano do ensino fundamental, né? E a finalidade desse experimento, né, desse experimento sociopedagógico que foi adotado, é exatamente perceber a necessidade de um aperfeiçoamento contínuo e digital dos docentes. Porque aprendemos na faculdade, né, eu falo isso por experiência, ferramentas para poder abordar o ensino e a aprendizagem de uma maneira mais eficaz. Mas precisamos fundamentar o tempo todo ao aprendizado digital, algo que a instituição está abordando fielmente, mas que os professores, mesmo fora do ambiente universitário, né, trabalhando por anos e anos na sua área, devem constantemente aprender a se adequar a essas novas mudanças que estão ocorrendo no momento na sociedade, sobretudo com relação ao entendimento da inserção dessas mídias
como saídas para melhorar a sua qualidade de ensino. Mantoan Apod Lima aborda a finalidade dessa ambientação digital necessária às escolas, não como um recurso para aproximar os alunos, e sim espaços colaborativos de ampliação do conhecimento orientados por professores treinados. Ou seja, tudo tem que ser feito baseado numa linha de raciocínio onde o professor ele tem que utilizar esse tipo de ferramenta como um acesso para a prolongação, para o prolongamento daquilo que foi abordado por ele em sala de aula. Então, assim, a gente não pode utilizar somente essas ferramentas só como complementos, e sim como uma extensão. Você está na sala de aula abordar um tema que foi explicado para uma turma e você utilizar essas ferramentas, né, de acordo com o feedback, com a conversa e tudo mais, para inserir ainda mais o estímulo à curiosidade e o estímulo à pesquisa desses alunos. Então essa é uma colaboração que o professor possa ter para abordar esse tipo de conhecimento aos alunos. E até vice-versa. O aluno pode utilizar essas ferramentas para expor também um pouco do que ele contribuiu, né, através dessas pesquisas que podem ser incentivadas, para melhorar também o aprendizado do professor e dos seus colegas. Né? Isso explica que a escola não é apenas um espaço de conhecimento, mas é um ambiente onde a sociedade possa trabalhar de forma mútua. Né? Hoje em dia, a escola não é mais definida em termos teóricos como um espaço 100% de conhecimento. Com o avanço tecnológico, podemos encontrar todas as informações só com um simples clique. Então a escola ela é como se fosse um permeador desse conhecimento. Ele permeia, ele permite que essas informações elas sejam filtradas, né, e que sejam repassadas de maneira eficiente, de maneira pragmática para os seus discentes em si. Nesse caso, há necessidade de um planejamento estratégico para adequar o ensino às novas práticas tecnológicas. Sempre tem que ocorrer um planejamento pedagógico de forma que todas essas mídias elas têm que ser abordadas de forma seguras. A construção do conhecimento através da tecnologia deve ser feita de forma crítica, orientada, onde o professor serve como mediador na inclusão do aluno a esse universo, permitindo que a aprendizagem dele seja não linear. Isso aí já é um fato. Por se tratar da internet, as ferramentas de consulta elas não são mais orientadas como nos tempos passados, que a gente utilizava, por exemplo, uma Barça para saber o significado de determinadas coisas, né? Eu exemplifiquei a Barça, que era muito utilizada as enciclopédias no passado para nos orientar e pesquisar determinados assuntos. Hoje em dia, com a internet, a gente pode conseguir descobrir vários tipos de assunto só com um único tema, com uma única forma de pesquisa. Então ele tornou um assunto não linear, e sim ramificado, né? E aí o professor ele tem que entrar nesse detalhe para filtrar essas ramificações, para que elas não sejam tão disfarçadas, tão difusas no processo do ensino e do conhecimento do próprio aluno. Então, na atualidade, como eu havia iniciado na fundamentação, né, na minha temática, né, na minha argumentação sobre a fundamentação, o professor ele pode utilizar esses tipos de ferramentas muito amplamente difundidas no mercado tecnológico, como os podcasts, as lives, as redes sociais, entre outros. As lives hoje em dia são muito utilizadas pelos professores, porque as lives permitem que o professor ainda tenha contato não apenas com o seu alunado local, mas com os seus alunos de outros estados, né? Onde você consegue ter aquela interação online em tempo real, né? Com relação ao aluno, na hora de sanar as dúvidas ou na hora de passar os conhecimentos. Então, minha sincera opinião, todas elas são eficazes, são seguras. Mas as lives elas são as melhores, porque as lives o professor ele pode utilizar de todos os recursos visuais, sonoros, para poder abordar todo o conteúdo trabalhado por ele. A metodologia ela foi dividida em 4 etapas. Certo? Como em outros estágios que eu abordei, eu sempre dividi ele em 4 etapas para trabalhar o projeto do estágio em si. Primeiro foi o levantamento bibliográfico,
Antes de eu terminar a construção do estudo, eu pensei qual realmente era o tema em si para ser abordado. E como a gente estava diante de uma pandemia e havia necessidade de utilizar essas mídias digitais como ferramentas para a continuação do ensino, então eu utilizei essa minha linha de raciocínio inicial como uma ferramenta para o levantamento bibliográfico em si. Segundo, a segunda etapa em si foi a definição do público-alvo. Como eu havia dito, eu leciono a turmas de 7º e 8º ano do ensino fundamental. Então eu optei para a turma do 8º ano, pelo grau de proximidade ainda maior que eu tenho com os alunos. Essa proximidade é dada justamente pelo feedback que foi abordado muito nos presentes slides passados. E eu consegui trabalhar de uma forma um pouco mais segura o experimento em si. Não que possa ser utilizado em outras esferas, sim, mas ele foi bem mais eficaz para entender a sua real aplicabilidade para todos os outros universos do ensino em si. Certo? A terceira etapa foi a apresentação das ferramentas para o titular da disciplina. No caso era a minha gestora, que me orientava. E eu pedi também o acesso, né, a permissão dela para utilizar essas plataformas nas turmas escolhidas. Esse detalhe eu vou mencionar um pouco mais à frente, o porquê da permissibilidade, o porquê de pedir a permissão para utilizar essas ferramentas. Então, assim, eu apresentei essas ferramentas, o GeoGebra e o Wolfram Matemático, como ferramentas iniciais para os alunos entenderem que pode ser utilizado esses softwares para realizar algumas coisas matemáticas, né? Mas todo o processo do estágio foi fundamentado basicamente no uso do Microsoft PowerPoint, que foi a ferramenta crucial para o estágio, principalmente para usar como uma lousa digital, que eu tenho todo o acesso para ser utilizado em si, e foi utilizado como ferramentas de comunicação e interação, como o WhatsApp, que o WhatsApp a gente utilizou para as famosas redes de dúvidas, que eu gosto muito de utilizar esse termo como redes de dúvidas, onde no horário específico pré-estipulado pelo professor, o aluno pode entrar em contato com ele e tirar todas as dúvidas de maneira pontual ou individualizada ou coletiva, dependendo do que for, aquilo que foi compreendido durante o dia ou durante a semana. O TikTok, como o Instagram, eu estimulei muito a utilizar essas duas ferramentas do TikTok e do Instagram para eles criarem vídeos educativos do jeito deles, né, explicando determinada temática do assunto em si, né? Entre outros, esses outros que eu posso exemplificar são o TeamLink e o Zoom. O TeamLink e o Zoom são duas ferramentas que foram essenciais para ter o contato aluno e professor durante o período da pandemia. Isso eu vou detalhar um pouco mais à frente. A etapa 4 foi a exerção dessa prática metodológica através dessas ferramentas e busca de observar a evolução no aprendizado do aluno. Ver realmente o comportamento e o impacto do aluno com relação ao ensino, em relação à sua vivência como estudante durante esse período, né? E aí vamos para as observações. A escola que foi concedente foi o Educandário de Janira Germano, o EDG. É uma escola da rede privada de ensino. É uma escola de bairro, né? A gente gosta muito aqui no local dizer que é uma escola de bairro. Localizada na Avenida Nossa Senhora do Bom Conselho, no bairro do Bom Conselho, Belo Jardim, Pernambuco. É uma escola que tem cerca de 200 alunos, é uma escola pequena, dividida em dois turnos, o turno da manhã e o turno da tarde. Certo? Sobretudo no turno da manhã é o infantil e o fundamental 2, e à tarde é o infantil também e o fundamental 1. A área de atuação, como foi dada agora, é a educação infantil e o ensino fundamental 1 e 2 até o 8º ano. O 9º ano não foi exposto pela escola por razões financeiras, né, devido à pandemia. E a metodologia aplicada é a metodologia da pedagogia afetiva, que tem como finalidade estimular o desenvolvimento cognitivo, social, por meio de interações afetivas, tornando o aprendizado mais prático e significativo. No roteiro de entrevistas, o estudante, o estagiário em si,
entrevistou a gestora, a própria gestora, que ela trabalha de forma tanto como a administrativa, dando toda aquela questão de gestão escolar em si, mas também como professora, ou seja, ela tem um olhar duplo, ela tem um olhar tanto como uma olhar de administradora, vendo todas essas questões técnicas envolvendo a própria escola, mas também como professora na área de matemática em si. Então foram feitas essas perguntas que estão presentes no paper em si, os quais têm as respectivas respostas, onde vocês vão entender um pouco mais sobre o pensamento e o comportamento da gestora com relação ao que foi acontecido durante a entrevista e a observação do aluno em si. Na vivência do estágio, eu gosto muito de entender o que aconteceu durante o estágio. Não é só analisar o que eu fiz ou que o meu orientador solicitou que seja feito, mas sim uma coisa um pouco mais holística, mais ampla. É analisar o comportamento de todas as esferas, tanto daqueles que recepcionaram o estagiário, como do estagiário para com os seus alunos, para com a escola em si. Então, assim, teve as estratégias elaboradas no processo de inserção ao ambiente de estágio, o uso do objeto de aprendizagem. Esse detalhe do objeto de aprendizagem foi interessante porque foi no período de uma reunião do projeto pedagógico, que foi durante a pandemia, que o estagiário participou, teve essa oportunidade de participar dessa reunião e entender o que estava acontecendo com essa realidade vivida pela escola. E ele sugeriu a utilização desse ambiente virtual. Agora, esse ambiente virtual era de uma forma um pouco mais arcaica, utilizando exatamente essas próprias mídias digitais como formas para orientar os alunos a ter um direcionamento da hora dos seus estudos em si. Então, era algo semelhante ao AVA, mas não necessariamente era um AVA. Teve também a adesão dessas tecnologias digitais para o desenvolvimento do aluno. Foi definido que tipo de tecnologia digital seria utilizada. Então aí teve a reunião entre os professores e ver realmente qual desses professores tinha a orientação e o treinamento para o uso dessas mídias tecnológicas e a definição exatamente delas. O que é que foi definido? No caso da escola a qual foi trabalhado, as definições foram a utilização do próprio Team Link, do Zoom, ia depender muito de cada professor, certo? O estagiário em si utilizou os dois, um fixo e o outro de reserva, por via das dúvidas, né? E usou o PowerPoint como lousa. Teve outros professores que utilizaram o próprio quadro mesmo de suas residências para dar aula em si, né? A utilização das mídias sociais populares, ou seja, utilizar todas as redes sociais que todo mundo utiliza, Twitter, TikTok, WhatsApp, como redes de dúvidas. Então tinha que ser uma coisa orientada pelo professor, sempre com uma coisa pontual, né? E ter a importância entre ouvir o aluno e rever esses questionamentos pontuais em torno da carência na didática melhor. Sendo bem franco, o feedback do aluno ele é crucial para pelo menos o professor tentar inserir uma metodologia um pouco mais pragmática. E isso é necessário para poder fazer com que a gente chegue pontualmente na cabeça dos alunos e eles entenderem que é importante, que é necessário para eles aprenderem determinados assuntos. A importância do constante aprimoramento, tanto psicológico e intelectual, frente às novas mudanças tecnológicas. Esse ponto vai ser detalhado por mim na hora dos resultados, porque tem a questão psicológica em si, ligada ao uso dessas ferramentas, que ainda em algumas regiões do Brasil é utilizado, ainda é um tabu, né? É olhada de uma forma um pouco mais contrariada, né? Como agora eu acabei de falar, a realidade das questões culturais frente aos avanços do aprendizagem pelo meio dos avanços tecnológicos. E aí eu coloquei como os exemplos que foram tirados durante a minha vivência de estágio, a utilização do Team Link, o exemplo de uma lousa virtual pelo PowerPoint, né? E até coloquei de uma forma um pouco mais ampla a ferramenta matemática utilizada pelo próprio Microsoft PowerPoint, que é bem eficaz e bem segura, torna até um pouco mais prático a hora da explicação do professor. O professor, claro, o professor tem que ter um preparo e um conhecimento na questão do software em si,
né? Isso é necessário para poder ficar uma coisa um pouco mais dinâmica, um pouco mais pragmatizada na hora da aula, né? Os resultados de discussões, eu tomei partido de utilizar esse slide como uma referência. Eu dividi ele em 2 pontos: o antes do uso dessas ferramentas e o durante e o após, né? O durante e o após o uso dessas ferramentas. Antes do uso dessas ferramentas, a escola estava despreparada para o uso dessas mídias. Como era uma escola pequena, essa escola ela não tinha suporte para ofertar plataformas digitais. A gestora sempre orientava os professores a utilizar isso como algo complementar. Ela dava liberdade, pelo que eu entendi, os professores utilizar isso de forma complementar, mas não de uma forma contínua, como aconteceu e ainda acontece em algumas regiões no momento da pandemia. Tem a questão cultural em relação ao uso dessas plataformas, né? Aqui na minha região, as pessoas ainda acham que aluno assistindo aula, usando o computador, usando o celular, é perda de tempo. Porque o aluno, às vezes, ele não aprende nada, ou o aluno, às vezes, como eles mesmos falam, enrolam tanto o professor quanto os próprios pais, né, com relação à questão do aprendizado. Terceiro, o aumento da evasão escolar durante a pandemia impedindo a continuação da jornada de ensino. Isso aí foi uma realidade. Por se tratar de uma escola privada, a escola não teve como suportar essa questão de evasão. Teve que fazer várias situações para poder estancar esse sangramento pedagógico em si, né? Essa saída de alunos em si. Muitos pais preferiram tirar os alunos da escola, isso foi uma realidade em boa parte do país, e esperar a pandemia acabar para poder reinserir eles novamente, né? O que isso é grave, né? Isso aí vai ter um atraso no aprendizado do aluno e muito. A falta de preparo de alguns professores em relação ao uso dessas ferramentas digitais. Havia professores que não sabiam manipular, nem muito menos o material, as ferramentas principais, que é o próprio programa do Microsoft. Então teve que ter um preparo, um treinamento local mesmo, na própria escola, para que alguns desses professores pudessem utilizar essas ferramentas como ferramentas auxiliares para eles poderem dar a continuidade nos assuntos da aula em si. O que aconteceu durante e após o uso dessas ferramentas? Teve um planejamento focado na aprendizagem, através do estímulo à pesquisa, ou seja, cada professor planejou as suas aulas de maneira a estimular os alunos a pesquisar de maneira contínua e segura, usando a internet, usando essas redes sociais em si, né? As redes em si, né? Não sociais, né? As aulas ficaram mais pragmáticas, ou seja, elas ficaram reduzidas, não eram mais aulas de 50, 60 minutos, ficaram aulas de 30, 40 minutos, mas elas foram pontuais e direcionadas exatamente a um conteúdo fixo, a um conteúdo que fosse dado de maneira que o aluno pudesse utilizar as mídias como uma continuação aos estudos, sendo orientado pelo professor. E houve a necessidade de realização de lives em horários diversos, com metodologia de ensino contínuo ao estudo. Nesse caso, essas lives teve que ter permissão tanto da família quanto da escola para que ocorresse. Por exemplo, lives aos sábados. Houve muitas lives aos sábados para os alunos sanarem dúvidas em relação a questionamentos, ou a atividades, ou a lista de exercícios que foram dados pelos professores em si. Certo? Então é isso. O que eu tenho a contribuir pelo trabalho, basicamente foi o seguinte: foi uma experiência foi muito gratificante utilizar essas mídias digitais. Eu já havia utilizado isso com os alunos antes mesmo do presente estágio e já estava massificando essa ideia para os alunos, né? E a problemática maior que eu passei não foi com relação à questão do uso delas, e sim com relação à família aceitar os alunos utilizar essas ferramentas de ensino, essas ferramentas que eu sugiro que elas sejam colocadas como parametradas como algo já oficializadas na grade curricular escolar, para que os alunos sejam motivados a pesquisar continuamente. Essa é a intenção. Por mais, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu agradeço a oportunidade de expor um pouco a minha ideia e expor aquilo que eu passei durante a minha vivência como estagiário.
Tenha todos um excelente estudo. Até mais.